carga, eu tenho mais, tenho menos e tenho fóton, por exemplo. Então, por que eu não poderia ter também um fóton mais, um fóton, quer dizer, você tem carga, é mais, é menos, vamos dizer, na época você tinha uma partícula neutra além do fóton, tinha um π0. Então, por que eu não poderia ter fóton mais, fóton menos e fóton zero? Então, eu poderia pensar que... E um massivo e outro sem massa dá 4. Esses dois aqui, aí mais um outro, e mais um, vamos dizer, um tipo Z0. Vamos botar um fóton zero linha, um fóton linha. Esse massivo, esses massivos, porque tem carga, e esse sem massa. Ou seja, exatamente SO2, 3 bósons de gate massivos e um bóson de gate neutro, sem massa, que é o fóton. O fóton eu quero manter. E esses responsáveis por eletromagnetismo. Isso, por eletromagnetismo. Por transmissão de carga elétrica podia ser algo além de Maxwell. Não estamos nem falando de interação fraca, estamos falando de eletromagnetismo com troca de carga. Então, esses fótons intermediários estariam transmutando a carga, como o próton, o nêutron foi no próton, o Kelvin, e mudando o flavor, como lá o nêutron mudou no coisa. Certo? Só que não estava... Na época também não se sabia o que era quebra de paridade, então não tinha... Então, nesse teu contexto, eu diria o seguinte, então, se você me propusesse isso, eu diria, tá ótimo, vamos aceitar, perfeito, é uma ideia. Vamos estudar esse decaimento, então. Vamos estudar esse decaimento. Esse decaimento é compatível com esse modelo. Já que você tem um gama mais carregado, então faz o trabalho cinemático. Não precisa nem fazer eletrodinâmica quântica. Ou para o referencial de repouso, onde eu tenho esse objeto aqui em repouso. Então, a energia dele, né, quer dizer, a energia inicial, a energia, vamos dizer assim, do fóton mais, é a energia do pósitron mais a energia do fóton. Esse cara está no referencial de repouso. Então, o momento dele é zero, então eu teria o momento do pósitron mais o momento do fóton. Sei lá, multiplico isso aqui por 100. Beleza. Então, tirar. Sabe? Então, muito bem. Posso tirar daqui, aqui, essa energia aqui, raiz quadrada de... essa energia aqui é energia de repouso. Então, M mais massa do fóton positivo, C2, igual a essa energia aqui, raiz quadrada de momento do elétron, ao quadrado, C2, mais massa do elétron ao quadrado, C4, mais a energia do fóton, módulo de P, C. Tá certo. Então, estou usando essa. Agora eu posso usar aqui, esse momento aqui, é o momento do elétron. Então, daqui eu posso tirar uma informação, se esse decaimento acontece, eu sei exatamente com que momento o elétron vai estar saindo, né? E, bom, eu posso fazer esse experimento e tirar a cinemática dele. Depois, efeitos quânticos é outra coisa. Então, você pode... A pergunta é, então vamos para o laboratório, vamos ver se a gente consegue obter alguma informação, se eu tiver... claro que eu não sei ainda quem é esse fóton mais, mas eu posso fazer, tentar ver se... fazer um experimento em que eu produza pósitrons e fótons com uma certa correlação. Eu posso fazer isso no referencial do laboratório, no referencial do centro de massa, não importa. A pergunta é, se esse evento é possível, se eu tenho essa situação que você está falando, esse evento é cinematicamente permitido, conserva a carga elétrica, conserva a energia, conserva o momento, eu posso estudar esse decaimento, nem que seja do ponto de vista só da cinemática. Ponto 2. Se esse fóton, se você tem esse fóton carregado, então, quer dizer, o que a gente está dizendo aqui, esse fóton carregado mais, né, ele se acopla. Então, eu poderia fazer esse experimento, fóton, que vai em fóton mais, fóton menos, por exemplo. Então, eu teria uma série de experimentos. Isso aí estaria me dizendo que, claramente, que a eletrodinâmica não é linear. Que já se discutia na época. Isso aí não seria nenhuma quebra de paradigma, porque já tinha o trabalho lá de 1932, né, um trabalho daquele, esqueci o nome do alemão, mas aí entrou já em cena justamente Euler Heisenberg em 1934,
estudando, por exemplo, eletrodinâmica não linear, eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, né? Que é essa eletrodinâmica, basicamente aqui. Maxwell mais aqui. Tem um parâmetro aqui, vai ser ligado, não sei se é um campo fundamental, aqui um campo crítico fundamental, tem um parâmetro aqui, crítico ao quadrado, e aqui a gente vai ter o termo FMI ao quadrado mais FMI FTI ao quadrado. Aqui tem um parâmetrozinho também. Então você pode escrever uma eletrodinâmica não linear, beleza. Então, será? E aí, você sabia que tinha tentativa de se encontrar não linearidade da eletrodinâmica. Então, se você agora tem um fóton carregado, esse fóton, se ele é carregado, ele vai ter interação eletromagnética com outras partículas. Então, ele também vai poder trocar fótons neutros, né? Então, você tem autointeração. Você tem fótons que vão estar autointeragindo. Você tem uma eletrodinâmica não linear. Então, a pergunta é, na época, até que ponto esse modelo pode se sustentar? Quer dizer, uma prova de sustentação desse modelo seria encontrar correções, efeitos de não linearidade na teoria eletromagnética. Hoje, a gente ainda está buscando. Existe, né? Trabalho lá que o LSW na Alemanha, o PV Laser, né? O PVLAS na Itália. Então, a gente tem experimentos rodando no mundo, né? Tentando descobrir efeitos de não linearidade no eletromagnetismo. Então, eu acho, olha, que na época, assim, as pessoas, as cabeças, né, as melhores cabeças da época, que se reuniram todas naquele workshop de 1938 para escrever, para ver toda a física de partículas e campos que tinha sido produzida, né, até 1938, quando o Oscar Klein apresenta o trabalho dele de 5 dimensões, unificando todas as partículas conhecidas, né? Talvez seja bom você dar uma olhadinha nesse trabalho, que é historicamente interessante. Ele unifica todas as interações com todas as partículas da época. As partículas da época são essas que você falou. Era o elétron e o pósitron, o próton e o nêutron, o fóton. Depois, os neutrinos já tinham sido previstos, né? Hipoteticamente, lá por Pauli. Depois, o Π mais, Π menos e Π0, previstos por Yukawa. O mu mais, o mu menos, descobertos. Então, isso aqui, vamos dizer, isso aqui existe, hipotéticos, existem, tá? Então, a gente tem todas essas partículas aqui. Só uma observação. Tem uma variedade já de partículas trocando carga. Trocando carga, exatamente. Então, quem eu só estou falando para as pessoas, né? Quem não poderia ter esses 4 bósons ser os intermediadores dessa troca de carga em 1938? Isso que nós estamos querendo apenas repartir. Teria condição de você pensar isso. E aí, se se pensar isso, se você tem bósons, então você só tem eletromagnetismo, e tem, então, estaria faltando aqui, seria um fóton carregado mais, um fóton carregado menos e um fóton neutro massivo, vamos chamar de gama limpa. Então, essas partículas aqui poderiam ter sido hipotetizadas, né? Daí sempre pergunta, por que em 1938 não pensaram nessa partícula? Não, a pergunta é, será que não pensaram? Agora, vamos nos colocar na década de 30, vamos nos colocar em 38. Que resposta aquelas pessoas poderiam ter para isso? Primeiro, aspecto de não linearidade do eletromagnetismo. Você pode até objetar, dizer, não, vou criticar a tua proposta, mas para eu criticar a tua proposta, eu só vou poder criticar veementemente se eu tiver certeza que o eletromagnetismo é absolutamente linear. Agora, se eu começar a detectar efeitos de não linearidade no eletromagnetismo, pode não ser isso, mas pelo menos é uma porta aberta. Então, quer dizer, seria uma condição necessária, mas não é suficiente. E se você tem um eletromagnetismo, para você ter esse tipo de pensamento, você tem que ter necessariamente uma eletrodinâmica não linear. Mas mesmo tendo uma eletrodinâmica não linear, pode ser que isso não se sustente, porque é uma condição necessária, mas não é suficiente. Ponto 1. Ponto 2. Já que essa proposta é viável,
vamos então fazer experimentos em que eu tenha, por exemplo, processos desse tipo. Esse processo. Vamos dizer, esse processo é mais difícil, porque até hoje não foi medido, mas eu poderia fazer o contrário. Eu poderia fazer gama mais, gama menos, que são partículas massivas carregadas, é mais fácil de eu preparar e de medir, interagindo e produzindo dois fótons. Então, vamos estudar esse processo. Então, se essas partículas, e aí o que você faria com esses processos? Você ia começar a tirar limites nos parâmetros. Você não sabe qual é a massa do fóton mais, né? Mas vamos dizer, você vai ter esse parâmetro, Você pode, então, com os dados que você tem, começar a colocar bounds em cima desses parâmetros. A massa do gama mais não pode ser maior do que tanto. Se ele existe, quer dizer, é isso que você faz em física de partículas experimental. Você cria um modelo maluco, e aí você depois, com os experimentos conhecidos e vigentes, você começa a colocar bounds nos parâmetros que você tem. Então eu diria, Rodolfo, que na época, eu não sei, a história não relata que eles tenham pensado nisso, mas eu acredito que eles possam ter pensado nisso. Quer dizer, primeiro, a não linearidade do eletromagnetismo. Segundo, os experimentos disponíveis na época, eles poderiam, você poderia falar, então, eu te cobro de você que está tendo esse modelo, que me passe, por exemplo, a seção de choque para esse espalhamento inelástico, que me passe, por exemplo, aqui uma estimativa do tempo de decaimento dessa partícula. Também, de repente, trabalhar com pósitron não é tão bom. Então, vamos pegar o gama menos e vamos ver o decaimento dele, não é menos em fóton. Por exemplo, eu poderia procurar um experimento com elétrons e fótons que puder, ou então até o contrário, fazer uma coisa mais viável ainda, bombardear elétrons com fótons para produzir um gama menos, num estado provavelmente virtual que depois decai. Então eu poderia perguntar, então vamos fazer um experimento que eu consiga ver se eu, através de fótons, né, altamente energéticos, na época que seria possível, bombardeando elétrons, né, se eu ganho um gama menos. Então vamos dizer, essa tua ideia, não é uma ideia maluca, uma ideia viável. Agora, para você sustentar essa ideia, você já teria naquela época condições de apresentar resultados que pudessem confirmar, vamos dizer, sustentar a tua proposta. É isso. Mas volta quando todas as coisas que você falou, os experimentos, são coisas racionais, eu chamaria de óbvio, são coisas porque a partir dali, daquelas coisas, tem gama mais, isso aqui. E por que eles não quiseram pensar? Vamos dizer, agora eu vou dar a minha opinião histórica. Eu não sei se eles não quiseram pensar. Os registros, né, pelo menos tudo que a gente conhece, né, sobretudo nessa conferência que foi feita em Varsóvia, na conferência de 38, que foi tudo que, vamos dizer assim, foi o ápice, né, da ressonância antes da Segunda Guerra Mundial, não se discute isso ali. O Oscar Klein, pelo contrário, ele vai até a dimensão. O trabalho mais próximo disso, talvez, fosse o trabalho do Klein. Eu vou te dar o xerox dele para você ler, vou te dar o artigo para você ler. Mas ele pensou muito mais em unificação e em ir para a dimensão mais alta, ele vai para 5 dimensões, do que propriamente pensar que você teria bósons intermediários. Né? Na verdade, até na época, a ideia do Yukawa era justamente pensar que esses mesons pi intermediassem essas interações entre prótons e nêutrons. Então já se tinha uma proposta aqui, não de partículas vetoriais, mas de partículas escalares. Então os mesons pi apareceram como possíveis mediadores da interação nuclear aqui. Mas por que não isso aqui? Né? Então isso aí é uma coisa que é possível de ser preciso pensar. Talvez tenha sido a limitação experimental da época que tenha impedido, né, dessas ideias irem à frente. E a gente continua, né, até hoje, né, tentando procurar efeitos nucleares. A parte experimental eu até entendo. Limitação são as coisas que a gente viu, é uma dúvida. Mas vamos dizer, o pessoal teórico, por que eles não foram? Eu não sei responder, mas eu tenho uma resposta para mim. Sim, sim. Primeiro, vou dizer, o Euler Heisenberg já tentou dar uma linearidade. Eu acho que o Euler Heisenberg ele teve um sucesso muito relativo. Teve um sucesso, mas não. E daí a QED também começou a crescer. Em 49, 50, ela explodiu, resolveram a QED. E daí, lá em 53, a QED já era perfeita, a 10 ordens decimais. Por que mexer na QED? Acho que, digamos,
com o decorrer de pouco de tempo, se tornou intocável. Então, 1953, 54, aquele era perfeita até a terceira casa decimal. Hoje ela vai até a 11ª, ali até a terceira. Mas eu acho que, digamos, eu, de alguma maneira, não entendo bem a época, estou perguntando. Até aquele se foi tornando intocável. Agora eu vou dar a minha opinião. A minha opinião, volta à questão do eletromagnetismo gay. A minha opinião, o pessoal não entendeu o Dirac. Dirac era gay. Não era. Porque, na minha opinião, Dirac, gay é quando você tem 3 gêneros. Sei que eu entendo. Então, o Dirac, ele entendeu que havia criação e destruição de partículas. Então, ele disse, isso aí é um ponto fundamental. Você tem criação e destruição de partículas, você tem que admitir que você tem 3 gêneros de cargas. 0, mais e menos. E você tem que construir o teu eletromagnetismo. 3 gêneros de cargas. Aqui tem mais e menos. E daí tem todas as múltiplas, os gráficos de Feynman, todos que não eram bem da época, né? Mas digamos, se você quiser fazer comunicações essas 3 cargas, você vai ter que admitir 4 partículas intermediárias. Mas daí tem um pensamento forte, que eu acho assim, sempre quando a gente faz, o problema qual é ter um pensamento forte? O pensamento tem muitos. O pensamento forte do Einstein, que a velocidade da luz era uma constante. Daí ele tirou a constante restrita e foi buscar a geral. Então, esse era o pensamento forte dele. Assim. Eu acho que era para nessa época, depois do Dirac, ter um pensamento forte que o eletromagnetismo são 3 cargas. Sei. Eu acho que não houve esse pensamento forte. Essa é a minha opinião. Tá certo. Assim, legal. Então, acho que cada um... Mas então, só complementando para as pessoas que estão vendo, esse W mais, W menos, 0, a gente está fazendo como se fosse gama mais, gama linha. Exatamente, a gente estaria tentando dizer que você não precisa de nada disso, você com um eletromagnético conseguiria isso. Essa seria a proposta, né? Também tem a minha visão sobre isso, você tem a tua, acho que as pessoas também podem. Eu acho que essa discussão é importante, justamente porque é importante a gente pensar por que a física foi numa direção e não outra. Quer dizer, não vamos aceitar, ela foi nessa direção também, não vamos pensar. Eu acho que é sempre importante, um exercício importante em física, que a gente faz pouco, e que eu acho que é muito importante que o pessoal das ciências, sobretudo da sociologia e da antropologia, faz, é o método científico importante para eles, é o método científico da sincronicidade. Você não pode pensar com a cabeça de hoje no mundo daquele tempo. A gente tem que se imergir naquele mundo e pensar, é assim que as coisas... Vamos entender, porque eu acho que isso é um exercício importante. A gente em física vai acumulando teoria, e a gente está hoje com a cabeça de teoria de cordas, achando que às vezes os caras lá da década de 30 eram os imbecis. Né? Não, porque, sabe, 11 dimensões, 10 dimensões, super gravity, super corda, Vorava, Lifshitz. Não, vamos voltar, cara, vamos voltar. A gente tem que ter sincronia com o pensamento. Então, eu acho que é importante esse tipo de raciocínio, porque a gente vai entender o pensamento de uma época e por que as coisas evoluíram. Se as coisas estavam para evoluir, por que elas foram para cá e não para cá? Não foi o acaso. Pode ter tido até alguma interferência, vamos dizer, da política científica. Pode ser até uma questão política da época. Né? Daqui a 2 séculos, as pessoas podem estar se perguntando por que se insistiu tanto no modelo padrão, se de repente daqui a 2 séculos, ele estava errado. Não era isso. Ou se daqui a uns séculos, não, supersimetria não tinha nada a ver. Mas por que as pessoas investiram tanto, né, por já 40 anos, em supersimetria? Então, tem várias questões por trás disso. Uma delas é até uma questão de política científica também. Então, acho que é importante a gente fazer esse exercício para entender a nossa própria área de trabalho, que é a física, né? E isso faz a gente compreender os mecanismos da física, não é só compreender a política da física, os mecanismos. O que aconteceu? Nessa época, qual era o pensamento da gravidade? Nessa época, por que a não linearidade se tornou importante? Porque já se vinha de uma relatividade geral, que era não linear. Já se vinha, se via que o mundo quântico tem não linearidades. Então, a coisa mais natural seria uma eletrodinâmica não linear. Seria muito natural. É o Halpern, né? O trabalho do Halpern, no Physical Review de 1931, 32, né? 32. Quando ele fala da não linearidade, o trabalho é totalmente descritivo.
Ele não tem nem equação no trabalho dele. E ele publicou no Physical Review, porque ele estava tecendo considerações sobre aspectos não lineares do eletromagnetismo em função do trabalho do Dirac, em função do mar de Dirac, dos estados de energia negativa. Tanto é que o trabalho dele até se chama, alguma coisa ligada a elétrons de energia negativa, a eletrodinâmica de elétrons de energia negativa. Então, a gente tem que se colocar. E aí, então, tinha todo um chamado para a tendência para a não linearidade, por causa da própria relatividade geral também, né? E aí, o aspecto da mecânica quântica que poderia levar à não linearidade. Aí, por isso que o Euler e Heisenberg embarcam na ideia do Halpern. Em 1934, eles fazem a eletrodinâmica de Euler e Heisenberg e, ao mesmo tempo, aparece o trabalho do Breit-Wheeler, que é o gama-gama é mais é menos. Então, havia um pensamento já em torno da não linearidade. E aí, é por isso que eu estou me colocando nessa discussão, porque nessa época, então, você já tinha condição, já se estava pensando no eletromagnetismo não linear, que é o que pode acontecer aí, quando você tem fótons carregados, né? Fótons carregados vão gerar campo. Então, além do fóton estar trocando a interação, ele também gera interação, ele também gera campo. Então, você tem uma alta interação, naturalmente. Então, isso é fundamental, a gente entender por que você pensou. Não é um eletromagnetismo não linear com 4 fótons? Sei. Não, pois é, será que tudo que está em jogo aí não é? Eu acho que tem várias questões de jogo. Tem a questão das escalas, das interações, que a gente aprendeu muito, né? Assim, a classificar as interações pelas escalas. Então, você tem escalas de comprimento que caracterizam as interações, seções de choque, né? Processos, né? Eletromagnéticos, processos fracos, processos fortes, que tem uma certa hierarquia de seções de choque, alcance das interações, né? Tempos de processamento daquela interação, a interação eletromagnética na faixa dos 10 a menos 16, 10 a menos 18 segundos, a interação fraca forte 10 a menos 23 segundos, a interação fraca pode ser 10 a menos 6, 10, tem uma escala muito mais ampla. Então, você também pensa que, como a natureza te mostra que as interações que você percebe como diferentes têm escalas muito diferentes, então você também tenta associar descrições diferentes para cada interação. Daí surge o modelo padrão SO3 para uma coisa, SO2 para outra, o 1 para outra, depois todo mundo se junta num modelo único, né? Então eu acho que é um pouco como a física foi se organizando, acho que é para a gente pensar um pouco sobre isso também, né? Você poderia fazer, sabe, o meu mundo é completamente abeliano, não tem nenhuma outra simetria, meu mundo é o 1. Quem domina o meu mundo é a carga elétrica, vamos pensar, então meu mundo é o 1. Eu poderia organizar todo o meu conhecimento em torno do 1. Aí a pergunta é, como você justifica as escalas de tempo, papapá? Quer dizer, isso aí dá muito mais trabalho, você justificar isso com um modelo só, com uma simetria só, é isso que eu estou colocando, é isso que eu queria colocar. Aquele primeiro gráfico que se desenhou. Sim. Eu estou quase acabando, tá, gente? Do Higgs indo do dado baixo, dado menos. Isso. Deixa eu botar aqui. Aquilo não é um decaimento, é uma interação. Pode ser até um decaimento. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu queria colocar. Todas as interações do Higgs na teoria eletrofrágil e no gauge unitário. Então, a primeira interação que aparece é essa aqui. Olha, o Higgs decaindo então num dado mais, ou interagindo, né? Não é o melhor, decaindo, não necessariamente, decaindo, mas interagindo. Quer dizer, tem um vértice que acopla o Higgs com o W mais e o W menos. Esse vértice aqui, ele vai ter basicamente essa amplitude, ele vai ter a constante de acoplamento, que foi daí que eu comecei a discussão, vai ter a massa do W, vai ter a massa do W, ele vai ser proporcional. E aí a gente mostrou como relacionar, como calcular G e MW em função dos parâmetros fundamentais. Mas ele carrega esses parâmetros aqui. Se eu quiser, eu posso reescrever esse G aqui, né, em função do ângulo de Weinberg. Muito bem, esse é o H.
Depois eu posso ter o decaimento, uma interação do Higgs também com dois E0. Eu posso ter um vértice muito parecido, que é o Higgs interagindo com dois E0. Então, Higgs aqui, interação com Z0, Z0. E essa interação do Higgs com Z0 ela vai proporcionar constante de acoplamento SO2, a massa do Z, sobre o cosseno do ângulo de um ângulo. Aqui vocês podem usar essa relação. A massa do W ao quadrado é a massa do Z ao quadrado, cosseno ao quadrado do ângulo de y. Então a gente tem essa relação. A massa do W é a massa do Z, cosseno do ângulo de y. Essa relação a gente tem. Então eu posso substituir, por exemplo, o cosseno pela massa do W sobre a massa do Z. Eu posso escrever isso aqui também como sendo G, massa do Z ao quadrado, sobre a massa do W. Então, eu tenho essa interação. Então, meu Higgs pode interagir com W+, não tem Higgs com fóton. Então, o fóton não tem interação direta com o Higgs. A gente já sabe isso, né? Que qualquer objeto que tem interação direta com o Higgs, ele acaba ganhando massa. Não é o caso do fóton. Depois, nós temos mais interações aqui. Vamos ter as interações quadráticas do Higgs. Deixa eu ver aqui. Ele aqui, separei ele aqui. Isso. Tá. Essa aqui. Aí eu vou ter uma interação assim. Interação daquele tipo vértice da QED escalar. Dois Higgs, né? Quer dizer, aqui eu tenho uma linha só de Higgs. Então, Higgs, W+, W-. Posso ter uma interação direta desses bósons assim. E aí, essa interação aqui, ela é dada por G2 sobre 2 cosseno ao quadrado θ W. É uma interação característica também do Higgs. Ele pode se acoplar com dois, não só com um Higgs, né? Dois Higgses. Isso aqui vem justamente do vértice da QED escalar. Vem daquele fato que a derivada covariante do Higgs ela vai envolver o BMA, sigma A, Higgs, tá? E aí, do outro lado, eu vou ter BMA, MB, sigma B. Então, eu tenho um vértice que acopla dois Higgses com dois Bs. E aí, a gente sabe que os Ws saem dos Bs e os E0s também saem dos Bs. Então, agora a gente vai ter um vértice. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar essa constante aqui em cima. Esse vértice aqui, ele carrega G2 sobre 2 cosseno ao quadrado. E aí agora a gente vai poder ter um vértice que vai ser o Higgs com os dois Ws, né? Então eu vou poder ter um vértice semelhante, esse aqui com dois Es, perdão. Então, peraí, perguntas existentes. Não, peraí, deixa eu botar aqui. Desculpa, Dora, pode falar aqui. Aqui é G2 sobre 2, perdão. Corrijam aí, por favor, eu copiei errado aqui nos meus escritos. Isso aqui é G2 sobre 2. Esse vértice aqui, a intensidade dele é G2 sobre 2. Vou botar aqui. Agora, se eu pegar aqui, esse cara aqui, esse aqui que é aquele valor que eu tinha dado, dos dois E0s. Então, Higgs, Z0, Z0. Então, esse vértice de interação aqui é que vai ter o G2 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ. Então, essas são as interações do Higgs com o setor de Kate. Claro que o Eduardo pode falar. Pode falar. Por exemplo, sempre uma partícula carregada para o experimental é muito importante, né? Que é um sinal fácil de detectar. Partícula carregada. O que o pessoal da LHC, o pessoal de Rafa, e CMS, não privilegiaram aquele gráfico Higgs com a interação do Higgs com os dois Ws?
Diria assim, para mim esse seria o que eu vi que existe, os W são coisas comuns no laboratório, né? Não a interação do Higgs com os dois W. Claro. Não. Esse decaimento é um decaimento bem... Para mim, se o Higgs mostrasse isso aí, primeira luz. Mas a questão é a seguinte, Dória, a massa desse W é 80 GeV. As duas não. Aqui eu tenho duas massas de 160 GeV. O Higgs, por que esse decaimento não é possível? Porque, claro, em princípio você poderia procurar por esse decaimento. Se a massa do Higgs fosse superior, porque aí é uma questão de conservação de energia em momento. Se essa partícula aqui é massiva, vai para o referencial de repouso dela. Então a energia inicial é NHC2, a energia do Higgs. Agora, eu vou ter a energia do W mais a energia do W menos. Que é a energia do W mais, né? É M mais C2 mais a energia cinética dele. Aqui a energia de repouso desse mais a energia cinética desse. A soma das energias de repouso aqui já é maior do que essa energia. Então esse decaimento é proibido por conservação de energia em momento. Não, então você teria... Não, claro que você procurou também por isso, né? Mas aí você não viu nenhum decaimento que pudesse ser daqui, quer dizer, por que não acontece isso? Então começa a indicar a ausência desse decaimento, deve estar indicando para você que a massa do Higgs é menor do que a soma das massas dos W, porque se fosse maior, esse decaimento certamente poderia aparecer, e esse decaimento seria até dominante, porque o decaimento ele não tem looping, então ele não é proporcional a H cortado, ele é um decaimento a trileve, é um decaimento semiclássico, ele é dominante, ele é mais forte do que os decaimentos quânticos, os processos de looping, porque os processos de looping envolvem potência de H cortada. Então, isso já dá uma indicação, mas claro, vamos dizer, esse processo aqui não é possível porque as massas... Mas não seria possível se o Higgs tivesse também uma energia cinética. Não, mas você pensa o seguinte, tudo bem, mas é um efeito aí isso é um efeito de referencial. Vai para o referencial de repouso, que aí você não tem como. Vai para o referencial de repouso da partícula, porque você não tem como produzir, né, essas duas partículas a partir dessa. Então você pode dizer, claro, se você tiver com energia cinética, você vai para um outro referencial. Não, o referencial de repouso que você vê que você não tem espaço de fase para esse decaimento. Eu acho que isso é um dado importante. Então, tudo bem, mas esse processo está lá. Então, ele só vai poder existir. É a mesma coisa na QED. Por que na QED nós temos o vértice fóton, elétron, elétron. Eu posso ter elétron, e aí aqui eu poderia ter elétron, fóton. Então, eu poderia perguntar, será que um fóton não poderia decair num par elétron-pósito? Poderia ter isso aqui. Então, do ponto de vista do vértice, ele existe, está aqui, é uma interação, mas você poderia pensar assim. Você poderia pensar que você tem um fóton, e esse fóton aqui se materializa num par de elétron-pósito. Então você tem um fóton aqui, isso aqui é o elétron, e isso aqui é o pósito. Então, do ponto de vista do vértice, ele existe, está lá na QED. Então ele é proporcional à carga aqui. Por que ele não acontece? Conservação de energia em momento, proíbe. Um fóton cair num par elétron, claro, dois fótons não, isso aqui é o bright wheel, isso aqui é possível. Aqui você conserva energia em momento, mas aqui não, aqui você não consegue conservar energia em momento. Então a mesma coisa está acontecendo aqui. Então a gente tem os vértices, que poderiam ser os vértices dominantes da trilésio, mas aí é uma questão de conservação de energia em momento. Então, os vértices, a mesma coisa aqui. Quando o Higgs decai em 2 zeros, ele não está decaindo por esse processo também, porque esse processo aqui não é possível. Ele vai decair por processo de correção radiativa, vai cair por processo de looping. E o Higgs decai em 2 zeros, não nesse processo, porque esse processo também é proibido. Se eu tivesse um processo assim, vamos dizer, um Higgs vindo com um zero, esse aqui de baixo, dá um zero, e esse zero cai em 2 W mais e W menos. Também não tem espaço de fase para isso. O Z0 ele tem massa 90, e o outro 2 tem a soma dos dois é 160. Professor, mas essas considerações cinemáticas não valem para os estados iniciais e finais, independente da correção que tiver no meio? Digamos que você está querendo dizer que é possível, através de processos radiativos, esse decaimento acontecer. Sim. Aquela análise cinemática que você falou, na minha opinião, é absoluta, digamos assim. Não importa o que aconteça, você
Vocês têm o estado inicial e o estado final. Sei, não. Se a massa é menor do que a... Não, está acontecendo. Deixa eu apagar aqui. Não sei se eu consegui isso. Não, então não conseguiu. Claro, se você tiver um processo, estou dizendo aqui, você tem. A questão é que você. Vou botar aqui, deixa eu escrever aqui esse gráfico, vamos pegar esse gráfico aqui, o Higgs, vamos dizer que ele se acopla, e vamos colocar assim, ele se acopla aqui, esse processo aqui é possível. Porque tem uma outra coisa que o Fernando, né? José Fernando, né? É o seguinte, quando esse decaimento aqui é possível, na verdade, o Higgs, quando decai em dois, o decaimento que foi medido, na verdade, não é o Higgs decaindo em dois Z0, tais quais esse aqui, é o Higgs decaindo, o processo é esse aqui, é um Z0 star, vou explicar o que é isso, o Z0. O Higgs, ele decai num Z0 virtual, que é importante, você aí pode produzir um Z0 virtual, que esse Z0 virtual não é uma partícula física, esse Z0 star, ele não tem a massa de 90 GeV. Então você vai ter um decaimento em que você quando reconstrói o modo, o que você vai observar lá no final é um Z0 que saiu. Mas a configuração da qual esse Z0 saiu, mostra que esse Higgs aqui decaiu num Z0 virtual, esse Z0 virtual decaiu em pares, por exemplo, elétron-pósitron. Então o que você vai medir no final é um jato de elétrons pósitrons que você sabe que reconstitui o Z0 star e o Z0 que você mediu. Então, o processo de decaimento do Higgs, quando a gente fala dois Z0s, a gente não está dizendo necessariamente que é esse Z0 físico mais esse Z0 físico. O Higgs decai em dois Z0, quer dizer, um Z0 virtual e um Z0. Esse Z0 sai, que é o de 90 GeV. O Z0 virtual é um Z0 produzido no processo tipo assim, é como se você tivesse alguma coisa que você estava querendo desenhar justamente aqui. Deixa eu botar assim. Então, ele decai, ele pode ter aqui, esse Z0, vamos dizer aqui, ele vai decair nesse Z0 aqui, esse Z0 aqui, assim, vou poder fechar aqui, aqui eu tenho um outro Z0, aqui eu vou ter esse, vamos botar aqui, eu tenho esse loop aqui, então isso aqui é um loop de Young-Mills, isso aqui é o loop H, isso aqui é o vértice do H com Z0, então esse Z0 aqui é o Z0 físico que eu vou acabar medindo. Esse Z0 aqui seria o Z0, meu Z0 virtual. Esse meu Z0 virtual aqui eu vou ter, então posso ter aqui um Z0, tá? Também de novo, só posso ter aqui um Z0, posso botar, com licença, vou botar aqui, posso ter um W+, não? E aqui um W-, e aí esse W- está decaindo no elétron neutrino. Então o que você está medindo, na verdade, esse Z0 e esse par de elétrons. Agora, esse decaimento do Higgs, o que aconteceu, o vértice do Higgs, ele decaiu num Z0 star e num Z0. Esse Z0, ele se propagou e saiu como estado físico. Esse Z0 star é um Z0 virtual, que, portanto, você não está violando. A cinemática que você vai medir no final do dia é o Higgs, o Z0 e esses caras aqui. Então o que importa é só como ele conecta os diagramas. Pois é. A gente está falando dele. Isso. Esses vértices, o que é importante para esses vértices é para a gente ver como ele conecta para formar o diagrama que vai ser o final. Certo? Mas a tua observação é muito boa. É importante eu ter. Que a gente não vai dar volta, Z0, mas quando a gente fala isso, na verdade é isso aqui. Esse Z0 é virtual. E aí ele decai em coisas que você vai observar como jatos fermiônicos, por exemplo. Certo? Então, esses são os processos que já estou acabando, tá? A interação do Higgs com... Agora, eu tenho a interação do Higgs consigo próprio também. Né? Vou apagar aqui rapidinho. Só lembrar que aqui nas minhas notas eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui rapidinho, que é uma coisa rápida, fácil. Potencial de Higgs, só para a gente lembrar, o potencial de Higgs que a gente estipulou era esse aqui, né? Vou botar aqui, é 1/2 de μ ao quadrado, que dá aqui, e mais 1/4 do lambda, que está aqui,
E aí vamos lembrar que o nosso Higgs é isso aqui. V de unidade, 0, V mais H. Então a gente vai ter o nosso V vai ser 1 meio de M2. Então, Pythagoras, né? Quer dizer, Pythagoras φ vai ficar V mais H ao quadrado. E aqui nós vamos ter mais lambda sobre 4, V mais H, a quarta potência. Então aqui a gente faz aquela história que a gente já falou, vai ter uma constante, vai ter o termo linear, que a gente então vai ter 1 meio de μ2 H ao quadrado. Então vai ter o termo quadrático, o termo linear e o termo constante. O termo linear vai ser o coeficiente dele é 0, porque vai ser o mínimo. E aqui nós vamos ter mais lambda sobre 4, então nós vamos ter os termos interessantes. Aqui vai ser a quarta potência, depois isso aqui vai ser a terceira potência esse linear, depois nós vamos ter um termo que é 6 V2H2 mais 4VH3 mais H4. Então, claro, esse termo quadrático e esse termo quadrático a gente já viu, se somam para dar a massa do Higgs. A gente já viu isso, já tinha até tirado a massa do Higgs da outra vez. Interação. Eu vou produzir uma interação cúbica. Então vai aparecer uma interação que não tinha no modelo anterior. Ela vai ter lambda sobre 4, 4 vai cancelar, lambda V H3. Então, eu posso, por exemplo, relacionar esse V aí, né, posso pensar o seguinte, V2, ou V, por exemplo, para nós, a raiz quadrada de menos μ ao quadrado sobre lambda. E esse μ ao quadrado é a massa do Higgs. Então, isso aqui é a raiz quadrada de massa do Higgs ao quadrado sobre lambda. Então, esse nosso V, ele é a massa do Higgs sobre a raiz de lambda. Esse é o nosso V. E aí, lambda V vai ficar raiz de lambda vezes a massa do Higgs. Então, a gente vai ter um vértice que vai acoplar. Então, eu vou poder agora ter um vértice que é o seguinte, é Higgs. Eu posso ter agora o trivértice de Higgs. Então, o Higgs se acopla a dois Higgs. Vai poder formar, inclusive, um loop de Higgs, né? E aí, eu vou ter aqui a constante de acoplamento que vai aparecer, vai ser a raiz quadrada daquele lambda que está no potencial, que aí o Otávio perguntou, a gente calculou cerca de 1/8, né? E vamos ter aqui a massa do próprio Higgs. Então, esse acoplamento, ele é proporcional à própria massa do Higgs. E depois a gente vai ter aqui o acoplamento de 4 Higgs. Então eu tenho Higgs. Esse acoplamento aqui é lambda. Então temos esses. Então isso é o setor de Higgs com o próprio Higgs. Agora, só para finalizar, os acoplamentos do Higgs com a matéria. O Higgs se acopla com todos os leptons carregados, porque eles têm massa. Então, eu vou ter acoplamento do Higgs com elétron, do Higgs com níquel, tá? Do Higgs com tal. Então, o acoplamento do Higgs, tá? O Higgs com os seus com os leptons carregados. Então, eu vou ter esse acoplamento aqui, que vai ser Higgs. E aqui eu vou botar lepton. Então, o acoplamento aqui eu tenho Higgs, aqui eu tenho lepton e aqui eu tenho lepton. E aí aqui o acoplamento ele vai ser proporcional à constante de acoplamento fraca, SO2, massa do lepton, elétron, mu ou tal, sobre 2 vezes a massa do lepton. Esse é o acoplamento do Higgs com os leptons carregados. Depois eu vou ter o acoplamento do Higgs com os quarks de carga 2/3, aqueles quarks que nós estamos chamando, né, de P. Quark P, quer dizer, esse P aqui, se vocês lembrarem da nossa notação, ele vai ser o quark U, vai ser o quark C ou o quark P. Então eu tenho o acoplamento do Higgs com os quarks de carga 2/3, os quarks superiores. E aí o acoplamento é G, massa do quark considerado, sobre 2 vezes mW. É um padrão da massa do lepton.
e depois, quando eu fizer aqui com o quarto inferior, vai só aparecer. Se for P, vai aparecer P. Se for o quarto inferior, vai aparecer, que é o padrão de acoplamento de um caule. Então é Higgs, o quarto inferior, que é o quark N. Então esse quark N aqui, ele é o D, o S e o B. E aí a constante também é G, massa do quark N, sobre 2 vezes a massa do átomo. Então esses são todos os acoplamentos que o Higgs faz. Eu disse ali que o Higgs não dava para decair no W mais, né? Agora no campo dos vértices não poderia, né? Pode decair. Pois é, o que tem sido medido. Agora se mediu justamente isso que eu estava falando, esse resultado que eu falei com vocês no domingo, né? Desse físico do Léo, você está começando a mexer agora, né? São o que foi medido, né? Porque Dória, medindo elétron positivo numa máquina de prótons, é difícil de você isolar. Porque você produz muitos elétrons, então é difícil de você ver, mas os caras agora já conseguiram ver o decaimento, por exemplo, do Higgs em tal mais, tal menos. Porque o elétron, ele é muito leve, e o elétron interage muito. Oi? Sem loop. Então você já começa a ter agora, olhar os decaímentos. Então você pode ter um decaimento em 4 leptons. Você pode ter um decaimento assim, é mais, é menos, tal mais, ou no mais, no menos, por exemplo. Dá para calcular a constante de... Dá para medir a constante de acoplamento de cálculo? Nesses aí? Pois é, o que o pessoal está buscando nesses acoplamentos? Porque o que falta medir no Rio agora são as constantes de acoplamento. Já mediu a massa, tempo, spin, paridade, agora começa a ter que se mexer as constantes de acoplamento. E para isso, os decaimentos de trilevel são importantes. Então agora a gente vai começar, quer dizer, então agora você já tem decaimentos que foram medidos, foi, como a gente falou, fóton, os de 2012, que antes do Higgs, quando o Higgs fechou, quando o LHC fechou o primeiro run, que se mostrou em 2012, que se publicou, né, que deu resultados de 2012, foi Higgs, fóton, Higgs, Z0 star, Z0. Fechou. Run 2. Aí agora já se tem Higgs, W mais, W menos, Higgs, tal mais, tal menos. E agora já está se começando a medir, procurando Higgs, 4 leptons. É mais, é menos, no mais, no menos, é mais, é menos, tal mais, tal menos, tal mais, tal menos, tal mais, tal menos. A questão mesmo é experimental. Agora o lepton tal, ele é mais fácil de medir porque ele é um lepton muito mais macio. Carregado e mais macio. Então é mais fácil chegar, ele se perde menos no background do que, por exemplo, o elétron clássico. Então é isso. Então agora, Dória, está se chegando na fase dos decaimentos a trilevel, que são importantes, por quê? Porque são decaimentos mais robustos, porque não passam pelo processo de loop, não tem as potências de H cortado. Então eles dão um resultado interessante. Então é isso, eu queria terminar por aqui. Ainda parece uma brincadeira, eu não consegui chegar. Quando eu boto isso aqui, já é a terceira aula, a segunda que eu coloco e não chego. Mas eu peço desculpas a vocês, eu prefiro, para liberar vocês, encerrar o curso hoje, tá? Deixar vocês à vontade, mas na semana que vem eu vou estar aqui com o tchau, que eu vou gravar, provavelmente são 2 aulas, ou então uma aula longa, talvez uma aula de 4 horas só sobre neutrino, massa de neutrino e as oscilações de neutrino. Essa aula, ficando gravada na semana que vem, eu comunico a vocês por e-mail, tá bom? Mas se alguém quiser vir, não é proibido. Otávio, que não falta nada. Você também nunca falta. Se quiserem vir, é só combinar comigo, eu marco num dia que vocês possam vir. Mas aí a gente faz uma aula de 4 horas. José Fernando deve ir para o Sul daqui a pouquinho. Ah, vai ficar no Rio? Ah, então ótimo programa para o Natal. Maravilha. Fica sozinho. Então a gente marca a semana que vem, eu marco por e-mail com vocês. Eu vou ter que avisar o grupo que eu vou ter que dar uma aula mais longa para quem está assistindo o curso de longe. E aí no domingo eu passo o e-mail para vocês correndo, só para lembrar que a gente pode fazer aula talvez na quarta-feira, não sei, a gente vê lá. Aí eu faço uma aula assim, tipo de 4 às 8, com um intervalinho bom, tá?